Aí vocês não ficar olhando pra minha mão aqui, tá? Porque eu não vou. Eu não quero mexer na webcam, virar ela pra cá, não. Então desliga a câmera, professor. Pode ficar só no áudio, fica mais fácil. Ué? Aí vocês falam com a minha mão aqui. Daqui a pouco eu desligo ela. Bom, espero que vocês tenham conseguido assistir os vídeos para dar uma força em relação às coisas que eu vou fazer hoje. Porque a minha ideia, né, como eu havia mandado no grupo e eu havia conversado no nosso primeiro encontro, né, que eu queria resolver com vocês exercícios, tá? Para a gente pegar a ideia inicial de matrizes. Aí eu vou gravar vídeos de sistemas, né, de resolução de sistemas de equações, mando para vocês, né? Eu vou gravar e mandar na plataforma. Espero que vocês tenham gostado. Foi vídeos curtos, eu tentei fazer o mais curto possível. Vocês conseguirem assistir de boa, sem ocupar muito tempo. E se fosse necessário, vocês conseguissem assistir mais de uma vez, né? Porque eu particularmente também não curto muito ficar assistindo vídeo assim de aula. Eu prefiro ler um livro. Mas eu sei que muitos não têm esse costume de ler o livro ou acham que vai ser mais difícil, então por isso que eu preferi fazer a gravação, tá? Eu acho que já todo mundo já entrou aqui, ou pelo menos a grande maioria. E aí a gente vai começar. Vou abrir aqui a. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Pronto, tá aqui eu. Eu vou ligar meus dois monitores aqui para facilitar a minha vida. Vou deixar vocês aqui desse lado aqui. Enquanto que eu trabalho desse lado aqui. E aí, gente, vocês que, né, assistiram os vídeos, o que vocês acharam? Ficou bom, deu para entender ou ficou muito confuso? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, Deu para professor. entender, sim. Beleza. Espero que vocês tenham visto mesmo o vídeo, viu? Eu vi, professor, 2 vezes cada um para eu entender. É isso aí. Deixa aparecer aqui a tela. Então, tô filmando aqui o Paint, deixa eu ver se ficar pequeno aí vocês me avisem, tá? Que aí eu dou uma melhorada no tamanho aqui. Vamos lá. Bom, o que vocês devem ter se deparado nos vídeos e assistido é que o nosso conteúdo inicial é de matrizes, tá? Então, a gente define uma determinada matriz. Existe a forma genérica de se escrever a matriz. O formato genérico de se escrever é: você coloca uma letra para representar as posições, melhor, para representar, né, um número que poderia vir ali, e você coloca os númerozinhos aqui para representar a posição, tá? Eu vou fazer uma matriz aqui 2 por 2, só porque é menor, né? Não dá muito trabalho para eu ficar desenhando, porque ficar desenhando aqui com o mouse não é muito legal, não. Bom, então, esse aqui é o formato genérico, tá? Aí, ó, por exemplo, cada elemento desse aqui, no seu formato padrão, ele vai ter o seguinte: a letra, a gente sempre escolhe a letra A porque a gente define as matrizes com a primeira matriz com a letra A, depois a B e a C e assim por diante, tá? E aí quando você tem, por exemplo, o A12, na verdade, que seria o A12 é quando a gente lê em progressão aritmética e geométrica, quando vocês estudaram sequências no ensino médio, tá? Em matrizes, a gente não trabalha com, não é A12, tá? A gente lê A12, que é o elemento da primeira linha, segunda coluna. Então, esse primeiro elemento aqui representa a posição, tá? Na verdade, ambos representam posições. Isso aqui é a posição da linha, né? No caso, linha 1. Esse aqui é a posição na coluna. No caso, por exemplo, a gente quer
coluna número 2, tá? Então, primeira coluna, segunda coluna. E para que serve isso? Na prática, depois que você se acostuma a fazer, a resolver esse tipo de problema de matrizes, tá? Você vê uma matriz e tudo mais, isso fica tão intuitivo que, de certa forma, assim, não serve para nada, tá? Só para você saber a posição mesmo, assim, mas entender isso, depois que você entende, depois que isso fixa na sua mente, isso fica tão tranquilo que meio que é natural, né? Você não vai ter tantos problemas aí para resolver. Deixa eu ver se eu uso a caneta aqui para melhorar a escrita. Tá bom? Então, o modo inicial é a gente entender que matriz ela nada mais é do que uma tabela que contém informações. Para a gente que vai trabalhar com exatas, né? Ela vai conter informações numéricas, mas nada impede de você ter uma matriz com valores qualitativos, tá? Com entradas qualitativas. Na prática, para questões exatas não vai servir para tanta coisa, por isso que a gente não engloba na matemática esse tipo de informação qualitativa. Aí, informações qualitativas, geralmente a gente deixa na forma de tabela padrão mesmo, tá? Com as informações todas bonitinhas lá para resolver os problemas. Mas no caso da aplicação em tabelas matriciais, a gente faz o uso aí desse recurso, tá? Agora eu vou só precisar configurar um negócio aqui rapidão, que a canetinha tá desse lado aqui do monitor do notebook, não. E não desse lado aqui. Eu preciso que ele esteja para cá. Para todos os ecrãs. Esse aqui. Ah, bom. Agora deu certo. Ah, agora deu certo. Bom, então vamos lá. Vamos pegar os exercícios que a gente está fazendo e eu explicando para vocês passo a passo aí das coisas que eu vou cobrar de vocês no final, que eu comentei com vocês que a gente teria uma prova só no final, apesar de terem provas agendadas no sistema, tá? Eu coloquei avaliações no sistema, porque senão eu não consigo terminar de lançar o plano e começar a dar aula. O sistema não leva. Oi. O senhor falou que ia passar acho que 2 trabalhos, né? Sim, mas provavelmente eu vou passar mais. Trabalhos assim. Tá. Isso que eu ia perguntar porque o senhor passou aqui lá valendo 2, eu falei, uai. É porque, assim, se você já viu o trabalho, você viu que é 2 questões, tá? Cada qual valendo 1 ponto. A minha ideia é fazer pequenos trabalhos valendo poucos pontos para não sobrecarregar nenhum de vocês, tá? E também não me sobrecarregar também, porque se eu passo, por exemplo, um trabalho com 10 questões, não vou corrigir, entendeu? Um trabalho com 2 questões de cada um de vocês fica mais fácil para eu corrigir. Então, eu optei por fazer algo menor, mas que eu vá, de fato, fazer a correção e mostrar para vocês e tal, do que pegar algo grande, mas só fingir que eu fiz alguma coisa. Eu achei que seria mais justo comigo e com vocês, tá? Fala, José. Professor, a prova então vai ser todo o conteúdo do semestre? Sim, mas você vai ver que é de boa. Porque assim... Ah, professor, mas vai ficar muito, professor. Eu acho, particularmente, mas... Aí você vai ver que é de boa. Apesar de parecer muita coisa, são coisas que... Tipo assim, é tudo uma coisa só. Não tem como você fazer uma sem saber da outra. Por exemplo, se eu disser para você assim, olha, a gente vai deixar para fazer a prova, por exemplo, só de determinantes. Mas aí você precisa saber o que é matriz, você precisa saber os tipos de matrizes, você precisa saber resolver sistemas, dependendo do problema que eu colocar. Porque o determinante também é usado para resolver problemas, né? Sistemas, que eu vou mostrar para vocês como que faz. Então, dependendo da forma como eu elaboro o trem, vai dar na mesma, tá? Vai ter que, mesmo tendo só um pedaço do conteúdo, você tem que saber tudo. Então, dá na mesma, tá? Ó, coloquei aqui um exemplo para a gente começar fazendo aqui, tá? Sejam as matrizes A, B e C, como vocês podem ver aqui. Aí eu coloquei algumas operações aqui, tá? Isso aqui eu tô tirando do livro texto, o livro do Boldrini,
tá bom? Não sei se vocês conseguiram baixar. Eu vou até, peraí, deixa eu compartilhar. Eu vou compartilhar um link com vocês no WhatsApp, lá no grupo. Pessoal que não tiver no grupo, aí eu não posso mandar no sistema, tá? Aí a pessoa tem que. Se não está no grupo do WhatsApp e quer o livro, dá um jeito de baixar, tá bom? Porque eu não posso compartilhar por lá, porque vai que dá problema aí. Eu vou só mandar aqui, deixa eu copiar aqui o link. Cadê o grupo aqui? Na verdade, eu vou pôr na descrição, tá? Eu vou pôr na descrição do grupo, porque caso alguém mande um monte de mensagem aí fica mais fácil, tá? Bom, aí na descrição do grupo tem o link para você baixar o livro, tá? Do meu drive aqui. Aí você só clica aí e baixa lá. Aí vamos para os exercícios, porque senão a gente acaba não fazendo nada. Então, o exercício que eu escolhi primeiro para a gente fazer é um exercício de operações de matrizes, tá? Soma, multiplicação, subtração. E a gente vai fazer mais exemplos, porque a ideia inicial de matrizes é você aprender a fazer o cálculo de matrizes, tá? E aí é interessante que a gente saiba fazer os cálculos básicos. Se não souber fazer os cálculos básicos, a gente não consegue fazer nada, tá? Então, deixa eu ver aqui. Que eu acho que eu vou pegar outras. Eu vou pegar outros exemplos aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo mais. Vamos fazer esse aqui, depois eu pego outros mais bonitinhos. Porque esses aí é meio já manjado, que é do livro. Então, olha só. Primeiro a gente vai calcular o A mais B. Eu vou tirar aqui, ó. Vou deixar aqui no cantinho aqui. Aí a gente vai fazendo e copiando aqui, tá? Então, como que eu faço a matriz A mais a matriz B? É bem simples, tá, gente? Somar matrizes não tem muito segredo, não. Basta você vir aqui, copia a matriz A. Então, a matriz A vai ser a matriz 1, 2, 2, 1, 3 e menos 1. Tá meio desproporcional, porque eu uso a caneta só no monitor aqui do notebook. Aí, quando eu venho usar no monitor aqui de casa, que o bicho é grande, aí, tipo, eu teria que configurar a mesinha de novo aqui para não ficar tão estranho a letra aqui, né? Mas aí leva tempo. Até eu configurar de um por um, já acabou a aula. Então, eu só coloquei aqui a matriz A e a matriz B, tá? Observação importante, eu não posso somar a matriz A com a matriz C e nem posso somar nenhuma das duas, né, com C e D, por exemplo. Por que não? Porque A e B são matrizes duas linhas por 3 colunas, tá? Tanto A quanto B. Mas a matriz C e a matriz D, elas não possuem a mesma configuração, a mesma ordem das outras duas matrizes. Então, não é possível somar as outras, somente A e B, tá? Então, fazendo essa soma aqui, é bem simples, ó. Basta você pegar, colocar aqui, ó. 1 mais menos 2, vai ficar menos 1. 2 mais 0, 2. Lembrando que o que eu estou fazendo é esse aqui, ó. O 1 somado com o primeiro elemento daqui, o 2 somado com o segundo elemento aqui, que é o 0, tá? E agora eu vou somar o 3 com o terceiro elemento, que é 1, no caso da 4. Então, fazendo isso daí, a gente encontra todos os valores das matrizes, tá? Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui, gente. Está muito grande a letra. Então, só repetindo aqui, ó. 1, 2, 2, 1, 3 menos 1. Aí aqui eu vou ter mais a matriz B, menos 2, 3, 0, 0, 1 e 1, tá? Aí agora é só somar elemento por elemento, tá? Então fica menos 1, 2 e 4. E embaixo vai ficar 5, 1 e 0, tá? Só você somar de 1 em 1. Ó, embaixo, 2 mais 3, 5.
1 mais 0, 1, e menos 1 mais 1, 0, tá? Você pode fazer assim, e aí acabou a soma da matriz, tá? Só para vocês verem como somar matrizes é tranquilo. É meio bobo, né? É como se estivesse somando vários números ao mesmo tempo. Não tem muita coisa especial aí nisso aqui, tá? Eu vou pegar essa resposta aqui, da soma, e vou copiar ela aqui do lado, deixar ela salva. Aí depois eu mando uma foto só com todas as respostas para vocês lá no grupo, para vocês não precisarem perder tempo copiando agora e focar só em prestar atenção por enquanto. Deixa eu diminuir isso aqui. Que aí eu consigo copiar tudo de uma vez aqui. Pronto. Aí eu vou copiar aqui do lado. Aí eu vou copiando um debaixo do outro aqui. Aí no final a gente só manda um único arquivo para vocês, tá? Eu vou fazer agora a matriz A vezes a matriz C. Bom, como eu havia comentado com vocês no vídeo sobre multiplicação de matrizes, nem sempre a multiplicação existe, tá? Para ela existir, a gente precisa que o número de linhas de uma matriz coincida com o número de colunas da outra. Na verdade, o número de colunas da primeira tem que coincidir com o valor do número de linhas da segunda. Caso contrário, a gente não pode somar tais matrizes, tá? No caso, se vocês observarem, a matriz A é uma matriz 2 por 3, tá? Ela tem 3 colunas. Então, a matriz C, que é uma matriz de 3 linhas por uma coluna, pode ser multiplicada aí entre elas, tá? Porque tem 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Aqui tem 3 colunas e aqui tem 3 linhas, é possível multiplicar. Caso fosse diferente, não dava para multiplicar, tá bom? Exemplo, eu não posso, ó, na letra E, multiplicar... Na letra E dá para multiplicar, né? Mas eu não poderia multiplicar A vezes D. D vezes A é possível, quando chegar lá eu explico, mas o contrário não pode. Por exemplo, eu não posso multiplicar, eu não posso fazer C vezes A. Por quê? Porque C é uma matriz 3 por 1 e A é uma matriz 2 por 3. O número de colunas da questão C, né, da matriz C, é diferente do número de linhas da matriz A. Então, não é possível fazer essa soma com essas duas matrizes nessa ordem. Por isso que eu comentei no vídeo de multiplicação de matrizes que nem sempre existe A vezes B, nem sempre é igual a B vezes A, porque às vezes nem existe, tá? Como nesse caso, A vezes C existe, mas C vezes A nem existe, tá? Mas, sem enrolação, vamos lá, deixa eu multiplicar aqui com vocês. Então, vou multiplicar aqui a matriz A, ó. 1, 2, 2, 1, 3 menos 1, multiplicado pela matriz C, que é a matriz coluna, menos 1, 2 e 4, tá? Na multiplicação, segue aquela regra que eu havia ensinado para vocês, né? Você vai pegar os 3 elementos da linha, a linha inteira, você vai multiplicar pela coluna inteira, tá? Então, eu vou colocar aqui passo a passo, vai ficar, ó, o primeiro vezes o primeiro, no caso, o primeiro aqui é negativo, então põe parênteses, mais o segundo vezes o segundo, no caso fica 2 vezes 2, mais o terceiro vezes o terceiro, e se tivesse mais valores, a gente continuaria multiplicando e somando, né? Você multiplica os dois valores e liga eles através da soma. Agora nós vamos para a segunda linha. 2, 1 e menos 1 multiplicado pela coluna 1, tá? Pela coluna inteira. Novamente, ó. 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 2, mais menos 1 vezes 4. Aqui um detalhe importante que vale a pena destacar para vocês é o seguinte, ó. Na coluna, você sempre vai ver esses valores aqui se repetindo em cima e embaixo, ó. Ó, em cima e embaixo, o segundo valor sempre se repete, tá? Isso ocorre porque você está multiplicando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, né? Quantas linhas tiverem pela mesma coluna. Por isso que os valores, o segundo valor de cada entrada vai se repetir. É algo interessante de se destacar, mas que não serve para nada, tá? Se você não souber multiplicar aí, fazer direitinho, não adianta nada saber que vai se repetir, tá bom? Agora você vai multiplicar, no caso, a multiplicação vai dar menos 1, tá? Ó, vou até fazer aqui de azul. Vai dar menos 1, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 12, tá? Aí somando isso aqui, 12 mais 4, 16, menos 1, 15, tá?
Embaixo, aqui vai dar menos 2, aqui vai dar 2, então eles vão se cancelar. E menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então a resposta final é 15 e menos 4, tá bom? Alguma dúvida? Não? Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer até assim, ó. Deixa eu pegar aqui o livro de novo. Eu vou mandar o print no grupo. Depois eu vou... Aí eu vou mandando questão por questão. E depois eu faço um arquivo só e mando todas de uma vez lá no WhatsApp. Lá no... na plataforma, no Siga. Deixa eu copiar aqui. Aí eu não vou resolver todas dessa aqui, gente, porque esse aqui é meio chato. As matrizes são meio estranhas. Tem matriz linha, matriz coluna. Eu quero partir para fazer esses aqui com vocês, ó, que eu acho que vai ser mais interessante para vocês por conta da forma como as matrizes são. Ó. Esse aqui, tá? Ô, professor, Sim? pra perguntar, na questão, acho que seria D da outra lá, Sim? é C vezes D. Aí, no caso D, só tem uma linha e duas colunas, mas Sim. a C tem uma coluna e três... Não, é uma coluna e três linhas. Como é que seria a multiplicação? Porque vai ficar faltando um número, né, para multiplicar. Então não existe. Se isso for da forma que você está falando, não existe. Vamos ver. Ó. Aqui é uma matriz, aqui é uma matriz com 3 linhas e uma coluna. Aqui nós temos 2 linhas, uma linha e 2 colunas. É possível multiplicar. O resultado aqui, ó, você vai fazer menos 1, 2 e 4, que multiplica 2 e menos 1. Então, você vai multiplicar aqui a primeira linha com a primeira coluna. No caso, vai ser uma multiplicação usual. Ó. Vai dar menos 1 vezes 2. Você vai pegar a linha inteira e multiplicar pela coluna inteira. Você vai multiplicar esse número por esse, tá? Primeiro, depois você vai multiplicar pelo outro, separado, não junto. Então vai ficar menos 1 vezes menos 1. Embaixo, agora você vai para a segunda linha. Vai pegar esse 2 e vai multiplicar pelos dois separados, tá? Porque quando você multiplica, você pega a linha inteira e multiplica pela coluna inteira. Como só tem um elemento, tanto na linha quanto na segunda, você vai multiplicar de 1 por 1. Tá? Da forma como você tinha falado, eu tinha entendido que tinha mais elementos, mas não. Ó, vai ficar 2 vezes 2 e aqui vai ficar 2 vezes menos 1. Embaixo, o 4 vezes 2 e o 4 vezes menos 1. Uma coisa que é importante, não. Uma coisa que é intrigante, né, dessa parte matricial é que a gente percebe o seguinte, ó. Esse elemento aqui se repete em todos, tá? Que é esse elemento aqui, ó. E esse elemento se repete na coluna. Enquanto que em cada linha você vai observar a repetição dos três, ó. Menos 1, 2, 2, 4 e 4. Eu coloquei aqui entre parênteses, e aqui eu não coloquei, tá? Mas é porque assim, a obrigatoriedade do parênteses é sempre quando ele está depois da operação. Se ele estiver antes da operação, não precisa pôr o parênteses em si, tá? Só um detalhe. Aí, tá engraçado essa questão aqui, porque olha só o resultado dessa matriz. A gente está pegando duas matrizes, uma linha e outra coluna, e olha o resultado. Vai ficar ó, menos 2, 4 e 8, e aqui vai ficar 1, menos 2 e menos 4, tá? Só estou multiplicando. Então, nós saímos de uma matriz 3 por 1 e 1 por 2 para uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, que é justamente isso aqui, ó. A quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda, né? 3 por 2, que é consequência sempre da multiplicação, tá? Então,
quais são as multiplicações que não existem aqui? Não existe D vezes, ou melhor, A vezes D ou B vezes D não existe aqui, tá? Por quê? Porque são matrizes de 3 colunas e aqui é uma matriz de de uma linha. Então não tem como multiplicar, tá? Ficaria faltando um elemento na coluna para poder multiplicar. Já que nós temos, em cada linha nós temos 3 colunas e aqui nós só temos, na verdade, faltariam 2, né? Porque tem que ter 3 e 3 lá para poder encaixar os números certinhos, tá bom? Ficaria assim. E por que eu estou trazendo esses outros exemplos aqui, ó? Porque é o seguinte, esse primeiro exemplo que eu queria fazer aqui com vocês, esse que deveria ser o primeiro exemplo, tá? Ele é mais atrativo do ponto de vista assim, ó, nós temos as matrizes e tal, bonitinhas, e nós vamos fazer operações mais básicas. Como assim operações mais básicas? Ó? Nós vamos fazer a subtração, a soma e multiplicação por escalar, que são operações mais simples do que essas que já foram cobradas ali. Por exemplo, se eu quiser fazer a operação B menos A, então vou pegar a matriz B, tá? Então a letra A ali quer fazer B menos A, eu pego primeiro a matriz B, que é 2, 1, menos 1 e 4, e aí eu vou subtrair da matriz A, que é 1, menos 2, 3 e 0, tá? Fazendo direto já a resolução, a gente tem o seguinte, ó. Primeiro elemento com o primeiro, tá? Então, ó, 2 menos 1 dá 1. 1 menos menos 2. Esse menos com esse menos dá mais, então vai ficar 1 mais 2, que dá 3. Menos 1 menos 3 dá menos 4. E 4 menos 0 dá 4, tá? Então, esse aqui é o primeiro resultado, é a primeira resultante aí da operação, tá bom? Então, deixa eu mandar lá para vocês esse aqui, esse exemplo. Eu vou apagar esse aqui e fazer o próximo exemplo ali, o C mais F. Agora, vamos lá. Se eu quiser fazer C mais F, que seria a letra B, tá? Não existe. Ou impossível, tá? Por que não pode ser feito? Nós temos aqui uma matriz, 2 linhas e 3 colunas. Aqui nós temos 3 linhas e 2 colunas. Eu não posso fazer essa soma, tá bom? Então, não existe. A letra B não é possível de ser feita, tá? Então, vamos para a letra C. Letra C é fazer o E mais D, ó. O E Professor, mais... Sim? aquilo ali do C mais F não dá para somar, mas dá para multiplicar, né? Vai dar para multiplicar. Não dá para somar. Tá? E mais D também, ó. Nesse caso, eu poderia ter feito junta também, porque o E mais D também não existe, tá? E por que não existe? Aqui são 3 linhas e aqui são 3 colunas. Apesar de ter 3 aí, são matrizes totalmente diferentes, né? De ordem diferente, tá bom? Então a letra C também não existe, pois a ordem é diferente em ambas. É impossível de ser feito, tá? Deixa eu copiar aqui. Essa é a mesma resposta para a letra B também, tá? Se você fazer um pouco mais completa. Mas a letra D é possível de ser feita e a gente vai fazer ela agora para vocês verem como que faz a letra D, tá bom? Então vamos lá. Pode ser feito separado, tá? Ou pode ser feito junto. Eu gosto de fazer logo junto para não perder tempo. Basicamente, essa operação a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer a matriz A e B multiplicado por 2, que é bem tranquilo de ser feito, basta você repetir aqui a matriz A, 1, 3, menos 2 e 0,
mais 2 vezes a matriz B, que é a matriz 2, 1, menos 1 e 4. O comportamento da operação aqui é bem parecido com o comportamento de operações comuns de números reais. Como assim? Você vai primeiro multiplicar e depois somar. Ou seja, eu vou repetir a matriz A, porque eu não vou fazer a operação com ela ainda. E vou multiplicar a matriz B por 2, tá? Multiplicando todos os elementos por 2, fica 4, 2, menos 2, 8. Agora é só efetuar a soma, tá? Efetuando a soma, o resultado vai dar 5, 0, 1 e 8. Tá bom? 1 mais 4, 5. Menos 2 mais 2, 0. 3 menos 2, 1. E 0 mais 8, 0. Pronto. Finaliza aí a operação de soma. Observação: as únicas matrizes que são possíveis de somar é a e B. As demais não é possível de fazer operação de soma nem de subtração nesse caso aqui, tá? Qualquer dúvida, levanta a mão aí que eu vejo. Eu tô vendo vocês aqui. Pelo menos a fotinha de vocês aí do Gmail. Pode ver aí. Eu quis fazer esse daqui, que eu acho mais interessante o formato, tá? Tá bom. Achei outro aqui que é bem interessante. Essa mesma pegada aí, tá? Deixa eu ver se eu faço um negócio diferente aqui. Deixar assim. Vamos lá. O que eu tenho que fazer agora nesse exercício, tá? Nós temos duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Ele pede para a gente calcular 2 vezes A mais a transposta de B, tá bom? Então, vou fazer separado primeiro, que depois a gente junta as duas coisas, tá? Primeira coisa, ó. Primeiro, o que eu tenho? Eu sei que se a matriz A é 1, menos 2, 3 e 0, eu posso dizer então que 2 vezes a matriz A vai ser multiplicar todo mundo por 2. Então, isso aqui vai ser 2 menos 4, tá? Estou olhando para essa matriz aqui, ó. Essa aqui. 6 e 0, tá? Lembrando que 0 vezes 2 é 0. E quem que seria a matriz transposta da matriz B? Transposição, que tem esse elevado a t aí, é você pegar a matriz, colocar as linhas da matriz original como colunas da sua transposta. Ou seja, basta eu pegar a primeira linha, que é o 2 e 1, colocar na primeira coluna, e a segunda linha colocar na segunda coluna. Na ordem, tá? Se você inverter aqui, por exemplo, colocar o 4 em cima e o menos 1 embaixo, você erra, tá bom? Porque é uma operação bem simples, mas se não prestar atenção, você faz cagada aí. Então, tomem cuidado. Bom, fiz separado aqui quem é o 2A e quem que é o B transposto. Você pode fazer direto aqui, não tem problema nenhum, caso você já tenha costume de fazer, tá? Caso contrário, faz assim separado e depois você só faz junto aqui, ó. 2A mais B transposto. Então, vou colocar 3 e 0, mais a matriz transposta de que é 2, menos 1, 1 e 4. Agora é só somar e fechar a questão. Vai ficar 4 menos 5, 7 e 4. Aí acabou a conta. Alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. O professor faz é fácil, né? Facinho. Exemplo 3. Tô brincando, né? Esse conteúdo é bem tranquilo. Por isso que eu falei para vocês que a gente não ia ter tanto trabalho. Deixa eu ver aqui. Agora um detalhe, uma coisa legal. A gente vai fazer a operação de multiplicação, tá? Aquelas mesmas matrizes, quase que não sai, que a gente viu no início, no exemplo 2, né? Essas aqui, que agora, como eu acho que a Camila não. Alguém aí. Ou foi a. Deixa eu ver aqui.
A Karen, não sei. Alguém aí falou que dava para multiplicar. E de fato dá para multiplicar, tá bom? E aí eu vou fazer a multiplicação delas com vocês, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos lá. Vamos fazer agora algumas operações de multiplicação. Dentre elas, tá? Essas aqui. Vou colocar aqui ao lado para a gente ir fazendo, tá? Deixa eu descer um pouquinho aqui para ter mais espaço. A gente vai fazer primeiro a matriz C vezes a matriz F, tá bom? E notem o seguinte, ó. Quando a gente vai fazer a matriz C pela matriz F, deixa eu ver aqui, a matriz A, né? C. A matriz C ela tem 2 linhas e 3 colunas. Quando eu vou multiplicar pela matriz F, lembrando que em matemática, multiplicação, quando você coloca as letras, não precisa colocar a simbologia do vezes, tá? O pontinho de multiplicação. Então, a CF aqui, nesse contexto de matriz, é a multiplicação de C vezes F, tá? E a matriz F aqui, ó, tem 3 linhas e 2 colunas. Então, aqui é possível multiplicar, tá bom? Ó, é igual ao número de linhas e número de colunas. Então, se são iguais, a gente pode multiplicar. Lembrando que esse 2 e esse 2 aqui é um mero capricho, não precisam eles serem iguais, tá bom? Não precisa. Aí vamos lá, depois que a gente monta, depois que a gente sabe que dá para multiplicar, você coloca a primeira matriz, tá? Meio, 0, 2, menos 1, 1 e 5. Coloca a segunda matriz, que é a matriz F, 2, 5, 0, 3, 1, menos 2. E aí é só multiplicar. Para quem é acostumado, você pode multiplicar direto, quem tiver confiança de fazer isso, mas para quem não tem, você pode fazer aqui passo a passo, tá? Então você vai pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna, somando os termos consequentes, tá? Então, você vai multiplicar, ó, vai ficar meio vezes 2 mais, ó, esse meio vezes esse 2 aqui. Agora o 2 com 5, tá? 2 vezes 5 mais 1 vezes 0, tá? Eu vou até, acho que eu vou até fazer aqui embaixo. Deixa eu recortar aqui. Que eu acredito que não vai dar para fazer em cima bonitinho. Então eu vou fazer aqui embaixo, por causa do espaço, tá? Agora nós vamos para... Vou pegar aqui, ó, primeira linha, segunda coluna. Então, ó, primeira linha, segunda coluna aqui do lado. Meio, que multiplica 3, mais 2, que multiplica 1, ó. Esse 2 com esse 1 e o 1 com menos 2. Mais 1 vezes menos 2, ó. Depois da operação de vezes, você coloca o parênteses, tá? Senão você pode... simbolicamente, você vai estar fazendo algo errado. Agora eu vou para a segunda linha. Então, os resultados têm que estar na segunda linha, tá? Segunda linha, primeira coluna. Então, ó, segunda linha, primeira coluna. A questão de posição tem que se manter. Então, é 0 com 2, o menos 1 com 5 e o 5 com 0. Então, 0 vezes 2, mais menos 1 com 5, mais 5 vezes 0. Agora, segunda linha, segunda coluna. 0 vezes 3... Observe que aqui, ó, o segundo termo sempre se repete, ó, o menos 1 com 1. E o 5 com menos 2. Pronto. Depois que você montou, agora é só multiplicar e depois somar e subtrair, tá bom? Multiplicando, ali na primeira linha, ó, nós vamos ter 1 mais 10 mais 0, embaixo 0 menos 5 mais 0, na direita 3 sobre 2, na verdade esse 3 sobre 2 aqui eu vou deixar 1,5, tá? Porque esse meio aqui vai ficar melhor eu escrever aqui, 2 e menos 2, por causa do sinal de menos aqui, e embaixo 0, menos 1, menos 10. Fecha, agora é só somar e subtrair. Na primeira linha, primeira coluna dá 11, segunda linha, primeira coluna dá menos 5,
A direita vai dar 1/2 ou 3/2, se você preferir. E aqui, menos 11. Pronto. Finalizou aqui a questão, tá? Dá um pouco de multiplicação, é mais chato, eu até havia avisado para vocês, mas é a vida, tá? Deixa eu copiar aqui, eu vou diminuir aqui o zoom para poder copiar aqui a questão toda de uma vez, ó. O 4, letra A. Deixa eu apagar isso aqui. Qualquer dúvida, aperta aí o botão. Professor, Oi. ali é 1,5? Não. Isso, você pode deixar 1,5 ou 3/2, tá? Mas, 3 se eu não sobre me 2. engano, o senhor falou que não tinha número decimal? Sim, Ou eu tô enganado? em geral, a gente não usa muito número decimal, principalmente quando ele for uma dízima infinita. Tipo, quando você tem 1/3. Quando você faz 1 dividido para 3, deixa eu até parecer que caso você não saiba, tá, gente? Alguém aí não saiba, tá? Quando você tem 1/3, 3/2, 1/2, isso aqui são frações, mas essa barra da fração ela significa divisão, tá? Então, 1/3 é 1 dividido para 3. 3/2 é 3 dividido para 2. 1/2 é 1 dividido para 2, tá? Por exemplo, 1/2 quando você divide dá 0,5, tá? 3 dividido para 2 dá 1,5. Professor, como assim? Ó? Pega o 3 e divide para 2. 3 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Quando você subtrai, sobra 1. Aí, para você poder continuar dividindo, você passa uma vírgula e acrescenta um zero. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Isso significa dizer que o 3/2 é 1,5 em forma de número decimal. Bom, mas para que eu estou falando isso, né? Estou comentando isso porque geralmente em matemática nós não gostamos de trabalhar com números decimais, quando é matemática mais exata, né? Porque alguns casos dão dízima infinita, como é o 1 dividido para 3, 2 dividido para 3, 4 dividido para 3, 5 dividido para 3. Só um exemplo, tá? Alguns exemplos de divisão por 3, que dá dízimas infinitas, tá? 0,3333 ou 0,6666 ou 1,888. E aí não é legal, não fica tão interessante. Então a gente geralmente trabalha com frações. Como eu sei que esse número aqui, ó, esse número que está aparecendo aqui, ó, o meio, eu poderia colocar 1/2, 0,5, né, ao invés de 1/2, ou aqui que dá 3/2, eu poderia colocar como sendo 1,5, né, eu fiz isso aqui embaixo. Eu optei por deixar em número decimal porque para algumas pessoas, para eu escrever ficaria melhor aqui, né, mas para algumas pessoas é mais fácil de entender, tá? Apesar de que matematicamente não tem diferença alguma de um para o outro, a não ser nos casos que quando você divide dá número infinito, que aí não é algo tão legal de você ter nas questões, tá? Tem alguém dizendo aqui para eu aceitar, mas não tem como aceitar. Deixa eu mandar de novo aqui o link. Eu acho que a pessoa deve ter. Como que compartilha agora nesse negócio novo aqui? Ah, beleza. Bom, então vamos voltar aqui em cima, tá? O próximo passo agora é multiplicar a matriz A vezes F, ó. A vezes F. E aí, eu acho que eles até colocaram de vermelho aqui para simbolizar que não tem solução, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer A vezes F, se eu quiser fazer aqui, ó, A vezes F, tá? Que é a letra B, não é possível. Por quê? Quando eu faço, deixa eu fazer aqui.
A ela é 2 por 2 e a matriz F ela é uma matriz 3 por 2, tá? Então aqui, ó, o número de colunas da segunda é diferente do número de linhas da primeira, tá bom? Se é diferente, não tem como a gente fazer a operação de multiplicação. Eu acredito que eles deixaram de vermelho aí já para ficar claro isso aí, tá bom? Então, esse é o exemplo qual mesmo? 4, né? 4, letra B. Beleza, fechou aí. Acho que todo mundo entendeu, gente, por que não tem solução a letra B? Qualquer dúvida, aperta o botãozinho aí, tá? Eu deixo o fone aqui fora do ouvido, porque senão eu perco a noção do tão alto que eu falo. Agora vamos fazer a letra C, ó. Nós vamos fazer a matriz transposta de C por B. Primeira coisa que a gente tem que observar é se existe, tá? Então vamos lá. Provavelmente existe, porque está em preto aqui, não está em vermelho, né? Mas a matriz C transposta, ó, é eu pegar as linhas e transformar em colunas. Se aqui é uma matriz, deixa eu pegar outra cor aqui, preta, ó. Se essa matriz aqui é uma matriz de duas linhas, peraí, eu já escolhi a cor aqui. Se essa aqui é uma matriz de duas linhas por três colunas, isso significa dizer que a transposta, tá? Ela vai ter três linhas e duas colunas, tá? Porque você inverte a ordem. Quando eu multiplicar pela matriz B, ela tem duas linhas e duas colunas. Então, nesse caso aqui, sim, é factível a solução, porque ó, número de linhas e colunas aqui, linhas da segunda e colunas da primeira é igual. Então, sim, é possível multiplicar, tá? Então, a gente vai substituir aqui, nós vamos fazer o C, a transposta de C. A transposta de C vai ser a primeira linha, ó. A primeira linha vai se transformar na coluna. Novamente, tá vendo que aqui tem meio? Se eu quiser, tá? Eu posso deixar 0,5 só porque vai ficar mais fácil para eu escrever aqui. Mas eu vou deixar na forma de fração aqui, para vocês verem como que faz com fração. Aqui a segunda linha vai se transformar na segunda coluna. E precisa fazer essa transposição, porque senão não daria para multiplicar, né? Teríamos três colunas aqui, mas só teríamos duas linhas na B, então não seria possível multiplicar C vezes B, tá? B vezes C seria possível, mas o contrário não. Bom, substituir os valores, agora é só multiplicar, tá? Como que eu faço a multiplicação? Linha por coluna. Então, primeira linha com a primeira coluna fica meio vezes 2 mais 0 vezes menos 1, tá? Ó, os elementos da primeira com os elementos da primeira coluna. Agora eu vou fazer primeira linha, segunda coluna. Então, é meio vezes 1 mais 0 vezes 4. Pronto, fechou a primeira linha. Vamos agora para a segunda. Ó. Segunda linha com a primeira coluna. 2 vezes 2 mais menos 1 vezes menos 1. Observem que o segundo elemento sempre se repete, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 2 vezes 1 mais menos 1 vezes 4. Eu não preciso nem olhar na matriz de novo, que é só observar o quê, ó? Que esse elemento com esse vai se repetir aqui no primeiro. E esse elemento com esse vai se repetir no segundo, tá? Mas caso você tenha dúvida, olha para a matriz para você não errar, tá? Então vamos lá. Agora vamos para a última linha. Última linha com a primeira coluna. Então vai ficar 1 vezes 2 mais 5 vezes menos 1. E aqui para o lado fica 1 vezes 1 mais 5 vezes 4. Fecha a matriz. Próximo passo é multiplicar. Multiplicando em cima fica ó, meio vezes 2, o 2 corta com 2, sobra 1, mais 0. 2 vezes 2, 4. Fazendo meio de subida, né? Consigo alinhar aqui. Ó. 2 vezes 2, 4. E menos 1 vezes menos 1 vai dar positivo, então fica 1, menos com menos mais. 2 e menos 5. Menos, mais com menos dá menos. À direita, meio vezes 1 é ele mesmo, e o 0 do lado. Embaixo fica 2 e menos 4. Embaixo fica 1 mais 20. Agora é só você somar. 1, 5,
menos 3, meio, menos 2 e 21. Pronto. Finalizamos aqui o outro exemplo, tá? Qualquer dúvida, só falar aí que eu respondo vocês. Exemplo 4, letra C, tá? E o próximo agora, a gente fazer o item D. Mas antes disso, deixa eu apagar aqui. Ó, o item D é D vezes Z, tá? D é uma matriz de uma linha por 3 colunas, vezes a matriz Z, que é uma matriz de 3 linhas e uma coluna, tá? Como aqui ó, é igual, então é possível multiplicarmos, tá? Aí eu vou fazer a matriz D, que é menos 1, 0 e 2, multiplicado pela matriz Z, que é a matriz 3, 1 e 2. Agora a gente vai fazer aquele processo, né? Primeira linha com a primeira coluna. Então, primeira linha com a primeira coluna, você vai ver que todo mundo vai se multiplicar ao mesmo tempo, diferente daquela questão lá do primeiro exemplo que eu fiz que dava uma matriz 2 por 2. Aqui não, vai dar uma matriz de um só elemento. Ó. Vai ficar menos 1 com 3, mais 0 com 1, e o 2 vezes 2. Aí fecha a matriz. Tá vendo? Ó? Aqui, deixa eu fazer de amarelo. Aqui é 1 e aqui é 1. Então, a nossa matriz final resultante vai ser uma matriz 1 por 1, tá? E aí é só multiplicar e depois somar. Vai dar menos 3, mais 0, mais 4. E o resultado final, então, vai ser 1. Então, essa é a matriz resultante dessa multiplicação. Mais um exemplo feito, tá? Deixa eu ver se eu pego outras questões aqui. Aqui eu vou mostrar um print para vocês já resolvido de operações básicas de matrizes, tá? Deixa eu limpar aqui tudo. É bom que eu comento em cima disso aqui sem precisar resolver, porque é fácil, tá, gente? Não tem um segredo absurdamente grande, não. Ó, as matrizes da questão é essa aqui. E aí tem uma enxurrada de operações, ó. Primeiro, nós temos a letra A, matriz D vezes a matriz E, tá? É só para você somar, ó. Então, se você somar D com E, 1 mais 6, 7. 1, 5 mais 1, 6. 2 mais 3, menos 2 mais 3, 5, tá? Então, deixa eu fazer um pouco diferente aqui. Com a mágica do uso, né? Do computador, eu consigo fazer algo mais bonitinho aqui, ó. Possível fazer isso aqui, ó. Depois eu preencho de branco aqui para ficar bonitinho, tá? Então vai ficar assim, ó, igual a esse aqui. Deixa eu mostrar a matriz inteira para você, todas as respostas aqui. Aí tem uma questão aqui que eu quero começar a fazer com vocês, que são questões um pouco diferentes, usando as operações de matrizes. Eu vou mostrar na tela inteira aqui. Deixa eu mudar aqui a apresentação, que aí eu não preciso ficar copiando ali, tá?
Pronto, aqui. Vocês estão vendo aí na tela, tá? Uma lista de exercícios lá do IF, tá bom? E a gente tem aqui, ó, A, B, C, D, E. E aí ele pede para a gente calcular se possível. Aí a letra A aqui, ó, tá calculada, tá? É bem simples, é só você somar os valores. Aí nós temos aqui a matriz B, a matriz A multiplicada por 5, então 5 vezes 3, 15, 5 vezes 0, 0, 5 vezes menos 1 dá menos 5 e assim por diante, tá? Aí aqui ele pede para a gente fazer D, menos 3 vezes D mais 2E. Aqui você vai fazer primeiro o 2E. Essa aqui vale a pena a gente fazer, tá? Essa aqui eu acredito que é uma que vale a pena a gente fazer, porque ela é um pouco maior. Então é até mais divertido para eu fazer com vocês e mostrar para vocês aqui como que faz, tá? Então deixa eu primeiro apagar isso aqui. E aí nós vamos calcular isso aqui. Bom, aqui eu vou deixar a resposta aqui, que a gente vai ver se vai bater, tá? Para a gente fazer esse cálculo aqui, o que eu preciso fazer primeiro, tá? Eu, particularmente, eu posso fazer direto, mas eu prefiro fazer assim, com vocês passo a passo. Vamos calcular primeiro 2E, ou seja, é o dobro dessa matriz aqui, que no caso vai ser 12, 2 e 6, tá? Menos 2, 2 e 4, e embaixo fica 8, 2 e 6 de novo, tá bom? Esse aqui é uma matriz D E multiplicado por 2, tá? Quem seria a matriz D mais a matriz 2E? Então, nesse caso aqui seria a matriz, ó, 1, menos 1 e 3, 5, 0 e 2, 2 menos 1 e 4. Aí eu vou somar com a matriz 2E, que é a matriz que eu fiz agora há pouco, né? 12 menos 2, 8, 2, 2, 2, 6, 4, 6. Ó. Eu vou somar essas duas matrizes. Antes disso, eu vou afastar um pouco aqui para o lado, né? Para poder dar o espacinho aí, para poder fazer a questão. Então, somando, eu vou fazer direto, tá? Vai dar 13, menos 3, 11, 7, 2, 4, e aqui 8, 5, 10, tá? Perceba que eu estou fazendo direto, tá, gente? Assumindo que vocês já entenderam como que soma, como que subtrai, como que faz multiplicação, tá? Aí fica como trabalhar com matriz é meio repetitivo, assim, as operações. No próximo exemplo que eu vou fazer com vocês, não vai ser tão repetitivo assim. E aí um detalhe importante, tá? Quando eu estiver falando muita coisa assim que vocês não estão vendo, vocês me avisem, porque provavelmente eu estou dando aula e vocês não estão vendo que é esse caso, tá? Vou ficar falando muita coisa. Escrevendo, assim, vocês estão vendo que eu estou escrevendo, mas vocês não estão vendo nada de mudança, me avisem, porque eu estou explicando a resolução e vocês não estão vendo ela, tá bom? Beleza, professor. Beleza? Desculpem, é que eu nem... Mas sei que não era para mostrar. Eu ia perguntar, mas... Mas assim, ó, deixa eu falar para vocês. Eu escolhi fazer a letra C diante de todas aquelas lá, porque a maioria delas são bem simples. Essa aqui, ela é um pouco maior, né? Ela tem uma complexidade um pouco diferente, que é o quê? A gente está fazendo essa operação que é um pouco maior. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, esse... É só aumentar o tamanho dele aqui, aí vocês vão conseguir ver. Ó, aí tá branco também. Eu escolhi fazer isso daqui porque ela é um pouco diferente das outras e tal, por isso que eu escolhi fazer ela, tá? Aí, vocês não viram, mas o que eu fiz foi o seguinte, multipliquei essa matriz aqui por 2, tá? Essa matriz Z aqui, por 2, essa aqui. Multipliquei por 2 aqui. E depois eu somei a matriz D com essa matriz Z. Fiz a soma delas. No final, eu fiz passo a passo. E no final a gente tem que fazer menos 3, eu falei 3 e multipliquei por 2, né? Que multiplica a matriz D mais 2 vezes a matriz Z. Na verdade, é só multiplicar essa aqui por menos 3, porque eu já, novamente, né? Por menos 3, porque eu já fiz o cálculo ali em cima. Que é um cálculo relativamente simples de ser feito, tá, pessoal?
É só você multiplicar, você fazer a soma passo a passo que você não erra. O erro que geralmente a gente faz nesse tipo de questão é a gente esquecer algum valor ou pular alguma operação, tá? Então aqui, ou mudar a ordem da conta. A ordem da soma matricial ela é igual à ordem de soma natural de números reais, tá? Bom, multiplicando todo mundo por menos 3 aqui, ó, vou multiplicar por 3 e trocar o sinal. Vai ficar menos 39, embaixo vai ficar 9 positivo, menos 33, tá? São esses mesmos valores que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Menos 21, multiplicando por 3, ó. 2 vezes menos 6 dá menos 6, 4 vezes menos 6 dá menos 12, e aí a última coluna fica menos 24, vou ter que afastar um pouquinho para o lado aqui. Ó, menos 24, menos 15 e menos 30, tá? Por causa do sinal de menos, trocou o sinal de todo mundo. O único que fica positivo é o menos 13, aqui que fica mais 9, por conta do sinal de menos que ele possui, tá? Eu resolvi fazer essa única aí por conta dessa particularidade que ela tem, as outras não, de ter uma operação um pouco maior dos valores, tá? Esse aqui vai ser o exemplo 5, estou mandando para vocês lá. Tem muitas outras operações, se vocês quiserem, eu mando esse PDF aqui para vocês lá no grupo, tá? Eu vou salvar aqui e depois eu mando para vocês também, para vocês usarem para estudar, talvez para prova e tal. Eu vou fazer aqui o exemplo 2. Esse aqui é um exemplo legal porque vai falar de uma coisa de matriz que a gente viu na definição lá no vídeo, mas que a gente não fez nada com ele, tá? Essa questão é a seguinte, ó. Determine os valores das variáveis A, B e C, D, tá? Nessas igualdades. Então aqui a gente tem uma igualdade e pela definição, gente, que a gente viu, o seguinte, duas matrizes são iguais se somente se, eu vou copiar aqui só as matrizes, bem grande aqui, ó, para explicar para vocês num contexto mais interessante, tá? Vou dar um zoom aqui no PDF que não fica tão distorcido. Sim. Olha só. Pessoal, duas matrizes são iguais se os seus elementos, se o número de colunas e linhas é igual e se seus elementos correspondentes são iguais. Por exemplo, para essas duas matrizes serem iguais, ó, o A tem que ser igual a 4. O 3 tem que ser igual a D menos 2C. E o menos 1 precisa ser igual a D mais 2C. E o A mais B precisa ser igual a menos 2, tá? Essas igualdades, elas precisam valer para que essas duas matrizes sejam iguais. Eu vou colocar aqui em cima para a gente pegar como referência, tá? Então vamos lá. A gente vai montar a seguinte regra aqui na resolução. Primeiro, eu já sei automaticamente que o A vale 4, porque, né, por igualdade aí. Sei ainda, ó, vou para o 3 aqui, ó. Eu sei que o 3 é igual a D menos 2C. Aí não fica interessante a gente fazer assim, aí a gente vai fazer o contrário. Ó. O D menos 2C vai ser igual a 3, que fica visualmente melhorzinho, né, mais agradável. O menos 1 é igual a 2 mais 2, D mais 2C. Aí eu vou fazer o contrário aqui, ó. D mais 2C igual a menos 1. E aí eu sei que o A mais B vale menos 2, tá? Aqui eu tenho 4 equações. Uma já está resolvida, né? O A igual a 4. E aí é o seguinte, ó. Eu vou chamar essa aqui de 1. Essa aqui eu vou chamar de 2. Essa eu vou chamar de 3. E essa aqui eu vou chamar de 4, tá? Então, por exemplo, ó, da matriz do sistema 4, olha que a gente já vai resolver sistema, a gente nem viu ainda o estudo de sistema, mas esse sistema aqui é um sistema básico que a gente vê no ensino médio, tá? Não é um sistema um pouco mais complexo, então ele é tranquilo de ser feito. Então, da matriz 4, sistema 4, eu tenho que o A mais B vale menos 2.
Ora, o A eu sei que vale 4, porque está lá no 1. Vou passar o A para o outro lado, fica menos 2, menos 4, né? Troca o sinal. Aí eu posso concluir que a variável B vale menos 6. Encontrei B. Como que eu faço para encontrar C e D? Bom, a gente vai utilizar o seguinte passo. 2 mais o sistema 3, tá? Da seguinte maneira, 2 mais 2C igual a 3, na verdade menos C, né? Menos 2C igual a 3, e embaixo D mais 2C igual a menos 1. Aí nós vamos utilizar o método da adição aqui. D mais D dá 2D. 2C corta com o 2C, tá? Com sinais opostos. E aqui fica igual a 2 positivo. Bom, o número que eu multiplico por 2 que dá 2 é 1. Então, D vale 1. Encontramos o valor de D. Como que eu faço para encontrar agora o valor de C, né? É bem tranquilo. Eu vou só tentar afastar um pouquinho para o lado isso aqui. Só um pouquinho para o lado aqui para ver se... Acho que vai dar sim para fazer aqui do lado. Então vamos lá, fazer agora encontrar a letra C. Como eu sei que D mais 2C é igual a menos 1, e eu sei que o D vale 1, eu vou ter que 1 mais 2C é igual a menos 1, passo ele para o outro lado, então 2C é igual a menos 1, mudando o sinal, claro. Então 2C é igual a menos 2, e posso concluir que C é igual a menos 1, então, porque quando eu multiplico 2 por menos 1, o resultado dá menos 1. Menos 2. Aí eu encontrei o A aqui em cima, né? Na verdade a questão já dá, né? De cara o A, o B aqui, o C e o D aqui, tá? Opa. Então eu poderia concluir da seguinte maneira, portanto, A vale 4, B vale menos 6, C igual a menos 1 e D igual a 1. Aí finaliza a questão dessa forma, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Exemplo 6. Deixa eu ver agora um outro exemplo para a gente estar fazendo. É meio cansativo, tá, gente? Vocês falam. Vou fazer a letra B aqui. Bom, a letra B é igual à letra A, tá? Igualzinho, tá? A diferença aqui é que nós não vamos ter o A fácil, nenhuma das letras vai estar fácil aqui. A gente vai ter que montar dois sistemas, nesse caso aqui, ó. Por exemplo, um dos sistemas que a gente vai montar é o A menos B igual a 8, tá? Ó, que é o primeiro aqui com o primeiro. E o A mais B igual a 2. E por que eu mudei a ordem do BA aqui? Porque BA e A mais B e B mais A é a mesma coisa, porque são números, tá? Apesar de serem letras ali, são números. Posso simplesmente fazer assim, e aí resolvo esses dois aqui separados. Aplico o método da adição, A mais A dá 2A, o B vai cortar com menos B, porque tem sinais opostos, e isso aqui é igual a 10, né? 8 mais 2, 10. Passo o 2 dividindo e descubro que o A vale 5, porque 5 vezes 2, 10. Encontrei o A. Como que eu faço para encontrar o B? Simples. Ó, se A mais B é igual a 2 e o A vale 5, então o B tem que valer quanto? Menos 3, né? Porque 5 menos 3, 2. Ou você passa o 5 para o outro lado subtraindo, 2 menos 5, menos 3, tá bom? Qual que seria o próximo? O próximo, a gente montar dois sistemas com o D e o C aqui, ó. Então, nós teremos 3D menos C igual a 11, tá? Que é esse termo com esse. E o 2D menos C igual a 14. Novamente, nós usamos o método da adição. 3D com 2D dá 5D. O mais C com menos C dá 0. 11 mais 14 dá 25. Portanto, o D vale 5. Passo 5 dividindo, dá 5.
Como que eu faço para encontrar a letra C? Posso substituir em qualquer uma dessas, tá? Vamos pegar na primeira, por exemplo. Ó. 3D mais C é igual a 11. Ora, 3 vezes 5 mais C é igual a 11. Ou seja, 3 vezes 5, 15, mais C igual a 11. Para dar 11, você tem que subtrair. Então, subtrair 4. Então, C é igual a menos 4. Ou você passa para o outro lado subtraindo, e aí finaliza a questão do mesmo jeito, tá? Ou seja, o A vale 5, o B vale menos 3, o C vale menos 4 e o D vale 5. E aí a gente finaliza mais uma questão aí, com essa pegada diferente aí de encontrar variáveis ao invés de simplesmente fazer as operações básicas com matrizes, tá? Esse aqui é o exemplo 7, né? Mandando tudo lá no grupo, depois eu coloco lá no, como é que chama, os trem? No Siga. Gente, eu vou tomar água agora, e aí depois a gente vai fazer esse exemplo aqui, ó. Só tomar água aqui e já volto. Bom, voltando aqui, vamos lá. Esse exemplo aqui, que vai estar naquele PDF que eu vou mandar para vocês depois também, para vocês estudarem, se prepararem, né? Pede para a gente encontrar os valores desconhecidos, ou seja, as letras, que tornam as matrizes simétricas, tá? Então, como que eu faço para que uma matriz seja simétrica? Lembre-se, uma matriz, né, dada uma matriz, dada aqui uma matriz, ela vai ter sua diagonal principal aqui, tá? Vai ter valores aqui, bonitinhos. Uma matriz é simétrica se os valores que aparecem aqui forem exatamente iguais aos que aparecem aqui. Por exemplo, numa matriz desse porte aqui, ó, uma matriz 2x2, eu vou dar um zoom nela aqui, porque ficou meio pequeno. Ó. Uma matriz desse formato aqui, o que acontece é o seguinte, ó. O valor A mais 5 tem que ser igual ao valor menos 3, tá? Então, para a gente resolver aqui, nós vamos só fazer isso aqui, ó. A mais 5 igual a menos 3, tá? Então, o A precisa ser igual a menos 3 menos 5, que eu passo o 5 para o outro lado. Ou seja, o A tem que ser igual a menos 8. Aí finaliza a questão. Por quê? Ó? Menos 8 mais 5 dá menos 3. Aí a minha matriz se torna simétrica. Para a letra B, isso não é tão simples assim, porque é uma matriz 3x3, tá? Vou dar um zoom nela também aqui para a gente fazer a comparação dos termos.
Ó, para a letra B, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque, olha só, vamos começar pelo mais simples. Deixa eu ver aqui, da gente resolver. Não vai ter nenhum mais simples, né? Mas, na verdade, é o seguinte, ó. Esse termo aqui precisa ser igual a esse. Esse aqui, ó, esse igual a esse aqui. Esse aqui igual a esse daqui. E esse aqui precisa ser igual a esse, tá? Então a gente vai ter 3 equações, ou seja, como eu falei, não é tão simples, não é tão direto de se responder. Então nós vamos ter, ó, começando do primeiro, ó, A menos 2B mais 2C igual a 3, embaixo, 2A mais B mais C igual a 0, e A mais C igual a menos 2, tá? Nós temos um sistema com 3 equações e 3 variáveis. Aqui, aí se torna já um sistema não tão fácil, não tão direto, na verdade, de se responder. Uma coisa que a gente pode fazer, deixa eu pensar aqui. Pensar. Bom, não vou pensar muito, tá, gente? Senão vai demorar. O que eu vou fazer aqui é só fazer o seguinte. Vou fazer a substituição, tá? Método da substituição. Existem outros métodos. Talvez o da adição, né? Aquele de somar e subtrair, desse certo aqui, mas eu não quero pensar muito aqui para não perder tempo. Porque a gente vai aprender a resolver sistemas de várias técnicas diferentes nas semanas aí seguintes, tá? Nessa semana. Então aqui é só resolver essa parte aqui. Que não tem muito segredo, tá, gente? É só você pegar aqui. Nós vamos começar pelo primeiro, o menor, na verdade, tá? A mais C igual a menos 2. Você pode escolher qualquer uma das letras. Eu vou escolher a letra C para isolar. E aí fica C igual a 2 menos A. É o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui a matriz 2, melhor, sistema 1, começar pelo sistema 1, começar pelo sistema 2. Sistema não, equação 2, né? O sistema é todas elas juntas. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, 2A mais B mais C, só que esse C aí, ó, é menos 2 menos A igual a 0, tá? Isso aqui é a parte que eu substituí. Aí eu vou simplificar isso aqui, ó. 2A mais B menos 2 menos A igual a 0. Esse 2A com o menos A aqui vai ficar A, né? 2 menos 1 dá A. Sobra o B, e esse menos 2 eu vou passar para o outro lado lá, positivo, trocando o sinal. Então vai ficar A mais B igual a 2. Isso aqui é interessante, que a gente já diminuiu uma, agora a gente vai diminuir a primeira, tá? Primeira equação. Essa aqui, ó. Então eu vou ter A menos 2B mais 2C igual a 3. Vamos substituir no lugar do C aqui a expressão menos 2 menos A, e vamos fazer primeiro aqui a distributiva. Então eu vou ter que A menos 2B menos, ó, mais com menos dá menos, 2 vezes 2, 4, mais com menos, menos, 2 vezes A, 2A. A menos 2A vai ficar menos A, repete o menos 2B, e esse 4 eu vou passar para o outro lado somando, que já está subtraindo. Feita a subtração aqui, melhor, a soma, na verdade, né, que passou somando, vai dar 7. Aí eu posso, né, multiplicar por menos 1, por exemplo, vai ter A mais 2B igual a 7. Encontrei aqui a nossa duas equações. Se você notar aqui, eu tenho A mais B igual a 2 e A mais 2B igual a menos 7. Tá? Faltou menos aqui, ó, menos 7. Aí eu vou resolver aqui em cima. Então nós vamos ter o sistema mais simplificado, que é esse aqui. A mais B igual a 2 e A mais 2B igual a menos 7. Aqui eu posso, por exemplo, fazer a subtração. Ó. O que ocorre se eu subtrair? Ó? A menos A cancela, B menos 2B vai ficar menos B, e 2 menos menos 7 vai ficar mais 9, tá? Menos com menos dá mais, aí 2 mais 7, 9. Como está negativo o resultado, vou multiplicar por menos 1 para chegar na solução final de B. Encontrei o B. Se eu sei que A mais B é 2, então A mais menos 9 é igual a 2. Ou seja,
Vou passar o menos 9 para o outro lado subtraindo. 2 mais 9, 11. Então, já descobri que o A vale 11, tá? Lá no início aqui, ó, lá em cima, eu falei que o C é menos 2 menos A, né? Então, o C é menos 2 menos A. Ou seja, o C é igual a menos 13. E assim a gente encontra, para essa questão, não tão simples, né? Mas aqui a gente encontra que o A vale 11, o B vale 9 e o C vale menos 13. Eu acho que é isso aí. Isso mesmo. Tá? Essa foi um pouco maior do que as outras, mas não tem problema. A vida é assim. Se acostumem, tá? Só que assim, vai ter problemas que a gente vai resolver, tá, gente? Vai ser muito maior do que esse lá em resolução de sistemas, porque lá a solução dos sistemas serão mais ganhas mesmo, tá? Exemplo 8. Agora deixa eu ver se eu encontro alguma outra coisa. Deixa eu ver aqui, determine. Tem, agora assim, para a gente encerrar nossa aula, tem um tipo de exercício de matrizes que nós não fizemos ainda, que é a construção de matrizes do zero, tá? Que a gente vai fazer agora. Eu até cobrei no trabalhinho lá para vocês, bem simples o trabalho, tá? E aí a gente vai ter que fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Olha só. O próximo exemplo ele fala assim, ó, sendo a matriz B igual a B e J, 3 por 3, então a gente sabe que é uma matriz 3 por 3, cujo B índice e J é I ao quadrado mais J, determine o valor numérico da soma dos elementos da diagonal principal de B, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer nessa questão é encontrar a matriz B e depois somar os elementos da diagonal principal. É algo bem simples de ser feito, mas precisa de atenção. Como que eu vou fazer isso? A primeira dica que eu dou nesse tipo de questão é você montar a matriz B genérica, tá? Quem seria a matriz B genérica? A matriz B genérica seria o B11, tá? Lembrando que ela é uma matriz 3 por 3, eu vou primeiro escrever, depois eu fecho a matriz. Ó. B11, B12 e B13. Aí a gente vai para a segunda linha, B21, B22 e B23. Última linha, B31, B32 e B33. Essa é a matriz que a gente vai calcular, tá? Então a gente precisa calcular separado, pode ser aqui dentro, não é tão difícil de calcular, então pode ser feito direto se você preferir, tá? Mas eu vou fazer separado aqui para vocês verem. Ó, então eu vou calcular aqui todos os elementos. Quem seria o B11? O B1, eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó, I ao quadrado mais J. Lembrando que o primeiro é I e o segundo é o J. Então fica 1 ao quadrado mais 1, que nesse caso aqui vai dar 2, tá? 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. Lembre-se, primeiro você tem que resolver potência, tá bom? Primeiro você resolve potência. Tem aqui no grupo, alguém mandou mensagem no grupo? Tá na aula alguém que mandou mensagem agora no grupo? É o Júnior. Mas ele tá na aula? Ele só fez uma pergunta no grupo só. Mas ele tá na aula? Tá na aula. Tá. Júnior, se você quiser... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui qual que é a questão 2, porque assim, de cabeça eu não lembro, tá? Deixa eu ver aqui. Porque provavelmente a questão 2... Professor, Oi. bom, o senhor já explicou, né,
essa primeira questão no vídeo, legal. Eu acho que quase todo mundo fica com dúvida na questão 2. Eu, particularmente, fiquei com muita dúvida nessa questão. É porque, assim, pra falar a verdade, você não faz a mínima ideia qual que é a questão 2 aqui. Deixa eu procurar aqui. Eu vou falar aqui para o senhor. Determina o valor de x em cada matriz abaixo. Aí a matriz A é assim. Menos 2, menos 1, aí embaixo 0 e 2. É igual a menos 2x quadrado. Eu fiz isso agora, pô. Fiz agorinha. Vou pegar aqui para vocês verem. Fiz isso aqui agorinha. Esse aqui. Isso que eu estou fazendo aqui é mais difícil do que essa que eu mandei para vocês. É isso aqui. Tira A e B aqui, coloca X e Y, por exemplo. É isso que vocês têm que fazer. Essa daqui e essa aqui, ó. Então, se eu puder fazer essa questão do trabalho para mim ver, professor, porque eu não entendi. Eu fui buscar exemplos na internet e a explicação saiu de outra forma. Tá, é porque assim, deixa eu ver se eu acho essa questão aqui. Não, professor, porque ó, eu vou ser sincero. Aí o senhor montou sistema. E lá, o exemplo que o exemplo que eu encontrei na internet de resolução de incógnita é totalmente diferente. Deixa eu ver se alguém manda foto para mim no grupo? Só manda a foto da questão no grupo aí que eu faço aqui. Fazer. Essa aqui vocês entenderam, então, como é que faz. Não precisa fazer essa aqui. Professor, eu particularmente no vídeo ficou bem legal. O senhor explicou bem, de forma bem didática, então eu consegui resolver isso. Aí eu tô só esperando, tá? Se alguém mandar no grupo a questão, aí eu faço. Já mandaram, professor. Mandou? Beleza. Ó, então cancela isso aqui. Dá um zoom. Ah, tá. Eu acho que eu já sei onde é que tá essa questão. Deixa eu pegar no trabalho, de onde eu tirei ela. Porque aí eu dou um zoom aqui no trabalho, ela não fica tão estranha. Ó, vou fazer a letra A, que é mais difícil, tá? A letra B. A letra B eu acho que não tem tanto segredo de fazer ela, não. Olha só, gente. Esse aqui, tá? A mesma coisa que eu fiz anteriormente. Tu só vai fazer isso aqui, ó. E isso aqui tem que ser igual a menos 2, tá? Ou seja, menos 2x quadrado menos 4x é igual a menos 2. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Então, você precisa usar a forma de Bhaskara, tá? Menos 2x quadrado menos 4x. Aí você precisa passar o 2 para cá, porque uma equação do segundo grau ela precisa estar no formato do segundo grau igual a zero, tá? Como aqui está negativo, e todo mundo aqui pode ser dividido por 2, em geral a gente aprende no ensino médio que a gente pode dividir. Não há necessidade, mas dá uma ajuda, né? Dá uma aliviada na hora de você calcular o delta e calcular o x. Então você divide por 2 todo mundo, então fica x quadrado mais 2x mais menos 1 igual a zero, tá? Aí você tem uma equação agora do segundo grau mais simples de se resolver. Como eu estou dividindo por menos 2, muda-se o sinal de todo mundo, tá? Quem é negativo fica positivo, e como dividir por 2, todo mundo vai ter aqui a divisão por 2, tá? Por isso que ficou mais simples. Aí você vai usar a equação do segundo grau. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Você vai substituir corretamente os valores, tá? O coeficiente b é o 2, tá? Quem está com x. Então fica 2 ao quadrado menos 4, o coeficiente de x quadrado é 1, que é o a, e o do c é menos 1. Ou seja, o delta vai ser igual a 4 mais, no caso aqui, 4, tá? Ou seja, o resultado aqui vai dar 8, tá? Caso não tenha errado nada, mas é esse mesmo, tá bom? Deu 8. Aí você vai calcular o x. X é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a.
Aí é só substituir novamente, menos 2, mais ou menos raiz de 8, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, x é menos 2, mais ou menos... Raiz de 8 é 2 raiz de 2, tá? E aqui 2. Aí você simplifica por 2 em cima e embaixo, mata a questão. Teria sido mais interessante se eu tivesse colocado, por exemplo, se eu tivesse deixado aqui positivo, tá? Se eu tivesse deixado esse carinha aí positivo, aí teria uma solução bonitinha. A solução seria bonitinha, não feia igual essa com raiz. Vocês entenderam? Sim, professor, entendi. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu fiz nas outras lá. Não, professor, é que eu não estava enxergando, professor. Desculpa mesmo, mas acho que agora eu consegui pegar o tino da situação, tá? Uhum. É porque, por exemplo, a letra B. Se todo mundo estiver olhando aí no grupo, a letra B. Gente, o x é igual a menos 8. Só isso. Não tem muito cálculo para ser feito. É só igualdade. Quando as matrizes são iguais, você vai pegar o termo, né, correspondente. Os termos correspondentes você vai fazer um igual ao outro. Claro, com certeza eu poderia ter colocado... Assim, por exemplo, essa questão aqui é uma equação de segundo grau. Teoricamente, na teoria, qualquer pessoa que faz o ensino fundamental bem feito, né, o nono ano bem feito, né, de acordo com os parâmetros curriculares do MEC, a pessoa tinha que ter conhecimento para resolver esse tipo de questão, tá? Talvez ela não saiba fazer essa igualdade aqui, ó. Que aí é o conteúdo que a gente está vendo na faculdade, né? Para vocês verem como, tipo assim, não é uma coisa do outro mundo que tem que ser feito. É algo bem bobo, né? Mas quando a gente não está treinado nisso, parece uma coisa do outro mundo. Então, mas é algo bem simples, tá? Então, por exemplo, em teoria, resolver isso aqui, ó, qualquer pessoa do nono ano deveria conhecer. Eu sei que na prática isso não funciona, não é bem assim e tal, que a gente tem realidades totalmente diferentes, tá? Eu dou aula, por exemplo, em escola particular, e mesmo assim tem cara que termina a escola particular e não aprendeu a fazer a equação do segundo grau. Então, por exemplo, quem viu em escola pública, muito menos, tá? Professor, legal, mas a minha dúvida não foi nem questão da equação de segundo grau, não. Foi na primeira parte, não foi nem questão. Ficou meio estranho o comentário. Como assim? Não, o que eu quis dizer, José, é o seguinte. O que eu quis dizer é simplesmente isso aqui, ó. Vou até fazer de novo aqui para você ver. O que eu quis dizer, José, é isso aqui, ó. O conteúdo da faculdade, que é o conteúdo novo, não é algo difícil. Se você parar para pensar, se você parar para prestar atenção, é algo bem simples, bem bobo, é bobo. Ó, igualdade de matrizes, José, você vai pegar aqui esse elemento, já que é o primeiro elemento aqui que possui letra, ele tem que ser igual ao primeiro elemento aqui que não possui letra. É só isso, ó. Você já resolve. Ó. A parte da faculdade é essa daqui, ó. Porém, agora, essa parte que ficou aqui é uma equação de segundo grau. Em tese, daqui para baixo, qualquer aluno de ensino fundamental consegue resolver. Para você ver, assim, e por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso não é para humilhar ninguém ou para querer dizer assim, vocês não conseguiram ver. Não, é só para vocês entenderem, assim, como, apesar de ser um conteúdo novo, um conteúdo de faculdade, e às vezes as pessoas, né, tocam terror, os professores do ensino médio tocam terror, para você ver como é algo bem besta. Ó, é só igualdade de letras, você só igualou. Agora aqui sim, José, dependendo do que eu coloque aqui, isso aqui fica quase que impossível de responder, tá? Por exemplo, se eu colocar logaritmo, se for colocado trigonometria, né, seno, cosseno, exponencial, dependendo do que seja colocado aí fica difícil o próximo passo. Por exemplo, uma equação de segundo grau, para quem não lembra, vai ser impossível responder, tá? A primeira coisa que a pessoa precisa lembrar é apareceu o expoente 2, isso aqui é uma equação de segundo grau. Ou seja, eu tenho que fazer forma de Bhaskara. Qual que é a forma de Bhaskara, né? Na verdade, não é a forma de Bhaskara. No Brasil, criou-se deu crédito a Bhaskara, não sei nem porquê, que na verdade acho que ninguém sabe nem quem é Bhaskara, né? Mas, enfim, a gente popularmente chama de forma de Bhaskara, tá? Que é essa fórmula aqui, ó. Tá bom?
Aí a gente precisa resolver fazendo isso. Porém, antes de fazer a aplicação na fórmula, eu preciso simplificar essa equação. Para ela estar no formato, para usar a fórmula de Bhaskara, ela precisa estar nesse formato aqui, tá? O sinal não precisa ser positivo, tá, gente? Não precisa, tá? Só precisa estar assim, ó. X quadrado, bx, o ax quadrado, bx e o c precisam estar tudo do mesmo lado, igual a zero. Aí você arruma isso aqui. Para isso, basta você passar o menos 2 para cá, positivo, ó. Pronto. Nesse formato que você já pode aplicar. Porém, no ensino médio, a gente até ensina para os alunos que tem como você deixar isso aqui mais simples, que é você dividir, no caso, por menos 2. O menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo quando você fizer a divisão por 2. Então, aqui vai ficar x quadrado positivo mais 2x menos 1 igual a zero, tá? Aí, como eu não coloquei, por exemplo, eu poderia ter colocado esse aqui positivo, ó. Se eu tivesse colocado esse aqui positivo, o resultado seria mais bonitinho, quer ver, ó? Colocaria aqui um mais, aí ele viria para cá menos, tá? Ele viria para cá menos 2, e aqui ele ficaria mais, ó. Aí aqui ele teria uma solução bonitinha, porque quando eu calculasse o delta, lembrando, né, claro, que o A, nesse caso, vale 1, o B vale 2 e o C vale 1, tá? Quando você viesse aqui e calculasse o delta, B ao quadrado menos 4AC, ficaria 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1, e aí o delta seria igual a 4 menos 4, que é zero. O que significa o delta dar zero? Significa dizer que numa equação do segundo grau, que geralmente tem duas soluções, quando o delta é zero, significa dizer que só vai ter uma solução, né? Na verdade, são duas soluções iguais. A gente diz que ela tem multiplicidade algébrica 2. Isso seria um tópico que a gente estudaria, essa questão de multiplicidade algébrica, nós estudaríamos mais para frente, quando a gente estivesse estudando a resolução de sistemas, tá? Mas isso geralmente no presencial, se a gente tivesse, sabe, lugares fazendo tudo, tá? Oi. Faz assim então, hein? Cada um altera o valor do 2 lá e passa de positivo. Aí daria isso aí que o senhor tá falando. Sim, aí vai dar bem fácil. Aí sim, a solução ficaria mais bonitinha, tá? No final das contas, não tem muita diferença, mas a solução, quando você for escrever aqui, ó, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, ficaria menos 4, mais ou menos raiz de zero, sobre 2 vezes 1, ou seja, o x seria menos 4 sobre 2, que daria menos 2. Daria uma única solução, mas não teria aquela raiz igual eu tinha mostrado antes, que deu aquela raiz quadrada lá feia e tal. Se você colocar um mais aqui. Acho que na hora que eu fiz, que na verdade sim, eu não resolvi antes de fazer. E não fui eu que fiz também a questão, né? Eu peguei de outros materiais. Até porque só se eu não vivesse, cada hora fazendo questão, né? Mas assim, resumindo, tá, gente? Vejam que todo esse conteúdo, o mais difícil de todo esse conteúdo aqui é multiplicar matrizes, tá? Pelo menos no meu ponto de vista. Alguém pode dizer que não, mas a parte mais chata que tem aqui nesse conteúdo é resolver matrizes que, cara, não tem quem aguente. Tem que fazer muita operação, muito cálculo e, tipo assim, muito cálculo e muita operação igual, tá? Então, Professor, essa x ali não vai ser menos 4 não, porque b é 2. O b é 2? Ah, tá. Eu substituí de cima, né? Eu peguei esse aqui, ó. Então, B2, então vai dar menos 1 aqui. Deixa eu limpar aqui para não ficar aqui o valor errado. Eu já mandei no grupo já. Vocês corrijam lá, viu? Aqui vai ficar 2, aqui 2, então o resultado é menos 1. Okay? Aí a prova real é você substituir o valor aqui e verificar se vai dar igual. Caso você tenha dúvida se a sua solução está correta, tá? Aí você pode fazer assim. Dá um pouquinho de trabalho, mas pelo menos você vai ter certeza se está certo, tá? Ok? Mais alguma dúvida, gente? Não. Beleza. Nas próximas aulas a gente vai ver determinantes, nós vamos ver... Deixa eu ver o que mais. Sistema, na verdade, tá? Depois que vai ser determinante, depois de sistema. Porque eu vou seguir a ordem do livro, e outros materiais usam, tipo, primeiro determinante, depois sistema, mas eu vou seguir a ordem do livro para
lá na frente não complicar. Professor, Sim? na hora de mandar essa questão pro senhor, eu coloco 2 positivo ou negativo? Põe positivo, que aí Beleza. fica mais fácil a resolução. Senão vai ficar muito feio, na verdade, né? A solução vai ficar muito feinha. Bom, então... Vocês querem mais exercício? O que vocês querem agora? Esse aí já tá bom. já. Tá de boa? Então eu vou encerrar por aqui, certo? Eu vou fazer os vídeos de sistemas, vou mandar para vocês assistirem. E aí, assim, eu vou tentar fazer assim, gravo um e já posto, para não deixar para gravar a semana inteira e deixar no final de semana igual eu fiz essa semana agora, né? Que eu fiquei gravando, aí deixei para mandar tudo de uma vez no final. E aí, pelo menos, por exemplo, se eu mandar um por dia, né? De 5 minutos, como eu estou fazendo, vai ajudar vocês a analisar, tipo assim, a pegarem o jeito de maneira mais rápida, né? Que aí você, por exemplo, pode assistir um hoje, pode assistir um amanhã. Um hoje não, né? Mas um amanhã, um depois, até chegar segunda-feira. E quando for segunda-feira, você já tem assistido todos os vídeos bem tranquilo, sem acumular muita coisa, certo? Vou tentar fazer igual estou fazendo nos vídeos anteriores. Fazer vídeos curtos e direto logo ao ponto, sem ficar enrolando. Vocês percebem que, tipo, dando aula aqui eu enrolo bastante. Mas nos vídeos eu consigo fazer mais rápido, até porque não tem ninguém para eu conversar, né, durante a aula. Aí, durante o vídeo, aí fica assim, diretão. Então, pessoal, qualquer coisa lá no grupo, tá bom? Desculpa aí se alguém se ofendeu, mas eu só quis dizer que, apesar de ser um conteúdo de faculdade, vocês vão perceber que é bem tranquilo, tá? A parte mais chata mesmo é a operação de multiplicação, que aí eu particularmente acho chatinho que você tem que fazer várias e várias multiplicações, tá? Eu não sei como que está funcionando a questão da presença, mas em geral, assim, eu não vou dar falta para ninguém, a não ser que a pessoa não faça as provas e os trabalhos, tá? Se eu não fizer, aí vai reprovar mesmo, aí eu lanço falta. Mas caso contrário, vocês vão ter presença, ok? Então, até mais. Falou, pessoal. Ok. Falou, professor. Tchau. Ok, professor, até mais. Valeu, hein? Alô? Ótima semana. Falou.